Olá, turma! Temática de hoje, regulação hormonal e integração. É importante que se saiba que a análise das vias metabólicas, como nós já estudamos algumas delas, e as outras existentes que nós não contemplamos, e a sua forma de regulação, acelerar, ativar, desativar, reduzir a velocidade, desviar algum intermediário para outra via metabólica, todo esse complexo, apesar de ser estudado individualmente, ele é bem diferente da realidade, porque há uma integração. Lembra daquela foto que eu mostrei em outra aula, mostrando todo o emaranhado dessas vias que se cruzam. Então, é bem diferente da realidade. Em organismos complexos, em tecidos ou em órgãos, tá? Como por exemplo nos seres humanos, há uma necessidade energética e algumas características específicas, não só energética, mas também do padrão metabólico, né? E os sinais hormonais, eles vão acabar fazendo esse papel de integrar e coordenar todas essas vias do metabolismo entre os diversos tecidos e também otimizar a alocação dos combustíveis e algum precursor, alguma substância precursora necessário em um determinado tipo de órgão. Por exemplo, há uma relação entre a insulina, o glucagon e a adrenalina num processo integrado de coordenação, tanto do metabolismo energético no fígado, no músculo e também no tecido adiposo. E vários dos distúrbios metabólicos, eles acabam combinando com algumas doenças. Por exemplo, os distúrbios metabólicos do diabetes, no diabetes acabam mostrando muito, é um exemplo muito bom, por isso que eu falei muito nele durante a disciplina. Ele é um excelente exemplo da importância da regulação de hormônios no metabolismo e das consequências de a intervenção no funcionamento normal de uma via. Além disso, há várias consequências metabólicas em outras situações de vários organismos, entre eles as várias consequências metabólicas do peso excessivo, no caso de graus diferentes de obesidade, o impacto que isso tem no diabetes, no colesterol alto e, consequentemente, em outras vias metabólicas com vários tipos de consequências. Bom, vamos ver aqui primeiro o que significa hormônio. Existem várias formas de regular e de integrar essas vias metabólicas. Hoje nós vamos focar nos hormônios, tá? Os hormônios, eles são moléculas bem pequenas ou algumas proteínas que são produzidas em um tecido e a ação delas vai ser em outros tecidos, ou seja, elas vão ser liberadas e vão ser transportadas para outros tecidos, nos quais eles vão agir por meio de receptores, né, para produzir uma mudança nas atividades celulares. Eles vão coordenar várias atividades metabólicas de vários tecidos e órgãos. Já nos organismos, por exemplo, o ser humano, né, que é um organismo bastante complexo, praticamente cada processo é regulado por um ou mais hormônios. Exemplos: a embriogênese, o volume e a pressão sanguínea, a quantidade de eletrólitos, né, e a osmolaridade, e a homeostase do corpo, a diferenciação sexual, o comportamento alimentar e a fome, os processos digestivos, a distribuição de calorias, né, no caso de substâncias combustíveis nos diversos tecidos de acordo com a necessidade. Então, toda essa coordenação, no caso de mamíferos em específico, é feito pelo chamado sistema neuroendócrino. Nessa imagem da direita, nós temos um esquema, né, da sinalização pelo sistema neuroendócrino. Na parte A, na parte aqui de cima, na sinalização denominada de neuronal, os sinais que são elétricos, ou seja, os impulsos nervosos, eles vão iniciar lá no corpo celular, vão passar de célula neural para célula neural e vão se propagar muito rápido por algumas distâncias relativamente longas, tá? Até a extremidade do axônio, onde, quando ele chega nessas extremidades, aqui ó, nós temos algumas bolinhas representando, serão liberados neurotransmissores.
E esses neurotransmissores são liberados e vão se difundir até a célula-alvo, que pode ser outro neurônio, que pode ser uma célula do músculo, um miócito, ou uma célula secretora. Então, por isso que nós temos células nervosas em todo o nosso corpo, porque vai sendo transmitida a informação de célula neural para célula neural, e quando ela chega na célula-alvo, ela vai, pode ser ou uma sinalização para uma determinada célula excretora excretar outra substância secretora, ou para quando você tocou em uma coisa quente, essa sensação de coisa quente vai ser transmitida pelo sistema nervoso até o cérebro vai decidir o que fazer, vai voltar esse pulso nervoso por outra via neural até chegar no seu músculo, soltar um neurotransmissor nas células do músculo e vai dizer, ó, contrai, que é para você tirar a mão daquele negócio quente. Tudo isso em questão de milissegundos, tá? Nesse caso da sinalização neural, tá? A distância que vai ser percorrido, né, dessa sinalização até a célula-alvo vai ser apenas algumas frações de micrômetros ou poucos micrômetros. Lembrando que micrômetro é 1000 vezes menor do que 1 metro. Desculpe, é 1000 vezes menor do que o milímetro, tá? Então, ele é 1 milionésimo de metro. Já no caso B, aqui na parte de baixo, né, nós temos a chamada sinalização endócrina. No caso, os hormônios, né, como por exemplo a insulina, que é produzida nas células beta do pâncreas, elas são secretadas na corrente sanguínea e os transportadores específicos, né, vão levá-los até as células-alvos, que podem estar até distâncias de 1 metro, tá, entre o início desse transporte e o tecido ou a célula secretora-alvo. Tanto os neurotransmissores como os hormônios, eles vão interagir da mesma forma com aqueles tecidos, com os tecidos através dos receptores de membrana plasmática que nós vimos na aula de sinalização. Então, vai ter um tipo de receptor específico naquela célula-alvo específica, para daí ter o desencadeamento das respostas a um estímulo que foi dado. Então, ela vai transmitir a informação, vai ser recepcionada por esses receptores, ou de membrana plasmática, ou de membrana nuclear, ou outro tipo de recepção, como nós vimos em biosinalização, e para daí desencadear a sequência de reações que gerem uma resposta. Aqui essa mesma imagem que nós vimos em outra aula, só para vocês lembrarem que existem várias formas de ter essa recepção de informação de fora de uma célula específica, ou seja, são os tipos de transdutores mais comuns na biosinalização. Nós temos os receptores de membrana, os tirosina sinase, os gonidioxiclase, temos os que são que tem um canal iônico, os receptores de adesão e também os receptores nucleares, aqueles que vão passar pela membrana celular, por outras organelas e o receptor específico dela está lá na membrana nuclear. Ou seja, cada tipo de célula tem sua própria combinação de receptores de alta afinidade. E essa alta afinidade vai definir o espectro da capacidade de resposta da célula a um determinado hormônio. Por exemplo, se tem duas células com os mesmos receptores, não necessariamente eles terão o mesmo modo de responder, porque a especificidade é pela complementariedade da estrutura em si, do sinalizador e do receptor. E essa alta especificidade, muito, muito alta mesmo, assim como a afinidade, elas respondem, fazem com que a resposta dessas células seja bem específica e também seja muito eficiente, de forma que baixíssimas quantidades de hormônio já são necessárias para que a célula-alvo entenda a mensagem e saiba como responder a um determinado estímulo. No caso lá, por exemplo, da glicose no sangue, né?
Se tem muita glicose no sangue, vai ter todo um sistema, toda uma via metabólica para dizer, ó, tem muita glicose no sangue, a gente tem que colocar essa glicose para dentro da célula, para a célula usar lá na via para produzir ATP, produzir energia química, ou ela armazenar essa glicose como outra coisa, como glicogênio nos músculos, ou a gente vai jogar ela para virar um lipídio e armazenar como o tecido adiposo. Ou outra via, né? Estou precisando de outro tipo de carboidrato, ou um tipo de lipídio específico, então vamos pegar essa glicose, vamos aproveitar o esqueleto carbônico dela, colocar lá para via das hexose-fosfato e outras vias para construir o que é necessário para a célula. Mas toda essa resposta vai vir depois que vier a insulina e sinalizar nos receptores, dizendo, ó, tem insulina demais no sangue, vamos ter que colocar essa glicose, desculpe, tem muita glicose no sangue, vamos colocar essa glicose para dentro, traga aí os canais específicos de transporte da membrana plasmática da glicose para a gente poder colocar essa glicose para dentro, certo? E se não tiver essa mensagem, né, essa rede bem trincada, bem complexa de mensagem de WhatsApp, não tem como ter uma resposta. Então, uma sinaliza para a outra e uma das formas de sinalizar é através dos hormônios. Quando esse hormônio ele vai se ligar à parte extracelular do seu receptor, ele vai sofrer uma mudança, né, na sua estrutura, de forma a se ligar de forma perfeita e efetora na molécula. Então, essa mudança gera uma consequência de efeitos, tá? Existem vários tipos de hormônios. Os que são hidrossolúveis, como a insulina e a adrenalina, eles vão ter uma ação extracelular, aqui ó, nos receptores de superfície celular, e vão agir. Esses hormônios hidrossolúveis, então, atuam como com receptores na superfície celular, eles não vão entrar na célula. Depois que eles têm um contato com esse receptor na membrana plasmática, né, na membrana externa, eles vão desencadear segundos mensageiros, alterar enzimas e fazer toda uma amplificação de sinal na parte intracelular, mas o hormônio em si, ele não entra para o ambiente intracelular. No caso dos hormônios lipossolúveis, como os esteroides, os retinóides e os hormônios de tireoide, eles sim atravessam a membrana, ó, já que eles são lipossolúveis. Lembrem que a membrana plasmática é uma dupla camada fosfolipídica. Fosfolipídio é lipídio. Então, o que for de origem lipídica, ou seja, não solúvel em água, tem a facilidade de atravessar a membrana sem necessariamente precisar de um transportador. Então, esses hormônios lipossolúveis, eles vão atravessar essa membrana e vão chegar lá no receptor-alvo, como, por exemplo, nos receptores, as proteínas receptoras lá no núcleo, e vão atuar diretamente, levando a mensagem, por exemplo, para indicar que tem que produzir uma proteína específica, uma enzima específica, que a célula agora vai ter que se dividir, que ela tem que se preparar para um processo de divisão, ou que a célula vai iniciar o processo de morte celular, e assim vai. Os hormônios, eles apresentam diferenças não só estruturais, mas também em função e o mecanismo como irão agir. Os hormônios de origem peptídica, as catecolinas e os eicosanoides, eles vão agir na parte exterior da célula-alvo, através desses receptores que nós já vimos falando bastante, receptores de superfície. Já os hormônios esteroides, a vitamina D, os retinóides e os de tireoide, eles vão entrar na célula, né, e vão atuar nesses receptores nucleares. No caso do óxido nítrico, né, em formato de gás, ele também entra na célula, mas ativa uma enzima citossólica, a guanilato ciclase. Os hormônios, eles são classificados de várias formas. Os denominados hormônios endócrinos, eles são liberados no sangue, que o nome endócrino, endro, vem de dentro e quino vem de liberar. Eles são liberados no sangue
para serem transportados até a célula-alvo específica em qualquer parte do corpo, né? Como acontece com o glucagon e com a insulina. Já os hormônios denominados de parácrinos, eles são liberados no espaço extracelular e eles vão se difundir até as células-alvos vizinhas. No caso, por exemplo, os hormônios eicosanoides. Já os hormônios denominados de autócrinos, eles afetam a mesma célula em que eles são produzidos. Então, a mesma célula que produz, ela vai atuar nessa mesma célula e se ligando nos receptores da superfície celular. Esses sistemas de sinalização hormonal não são exclusivos dos mamíferos, tá? Já tem-se há bastante tempo estudos que mostram que também existem esses tipos de mecanismo de sinalização em insetos e em vermes nematóides e são sistemas bem desenvolvidos, tá? Com mecanismos bem similares a esses que nós conseguimos encontrar nos mamíferos. Já em plantas, tem uma coordenação, né, dessa parte de sistema hormonal, mas não se tem grandes avanços como se tem no setor animal em relação a essa regulação hormonal como um todo. Nesse quadro nós temos uma divisão, né, das classes de hormônios e os tipos, de acordo com o modo de ação, se vão ser receptores de membrana plasmática, através de segundo mensageiro. Então, né, chegou aqui na superfície do hormônio, tá? Aí vai gerar uma outra substância, que é um segundo mensageiro, como o AMP cíclico, e daí vai iniciar uma cadeia de reações até que se tenha uma resposta final correspondente à mensagem que esse hormônio levou inicialmente para a célula. Nós temos os grupos dos receptores que são lá no núcleo, então são hormônios que têm a natureza lipossolúvel, vão atravessar a membrana e vão em busca dos seus receptores lá na parte nuclear, certo? Entre eles, a vitamina D, o T3, né, da tireoide, tem algumas pessoas que têm até hipotireoidismo, né, que quando elas produzem em pequenas quantidades ou não produzem, né, os hormônios T3 e T4, que eles coordenam inúmeros outras vias metabólicas no corpo. Aí, e da forma contrária, tem o hipertireoidismo, né, que já é uma produção em quantidade exagerada, acima, né. E o terceiro tipo aqui, nós temos o óxido nítrico, que no caso o receptor dele nem é na membrana, nem é no núcleo, é na parte citossólica, tá? Então vai ser dentro do citossol, em um local diferente, tá? Que não seja a membrana nuclear. Interessante a gente ver aqui, ó, que a vitamina D, por exemplo, ela pode ser produzida, tá, a partir do colesterol, por exemplo. Então, isso é uma das muitas justificativas de que o colesterol ele tem que estar sim na dieta. Porém, é a quantidade que deve ser controlada. O colesterol ele vai ser esqueleto ou precursor para você produzir a vitamina D, que é bem importante, como nós estamos vendo aqui. Também ela está fazendo parte da estrutura da membrana. Ela também é base para ser precursor de outras substâncias necessárias ao corpo. Então, ele também é a base para produzir vários tipos de hormônios classificados como esteroides, do tipo esteroides, como a testosterona, e assim vai. Então, o problema não é o consumo, é a quantidade, tá? O hormônio retinoide, ele é feito através como precursor a vitamina A. Então, a vitamina A, não necessariamente ela vai atuar como vitamina A, mas ela também vai ser precursor de outras substâncias importantes ao corpo, que não podem ser produzidas de outra forma. Aqui nós temos mais ou menos a sequência de como uma substância gera muitos outros hormônios. Colesterol, por exemplo, pode virar por uma via específica metabólica
progesterona. A progesterona pode, por outra via, ser transformada em testosterona, e essa testosterona em estradiol, ou a progesterona vira cortisol. Aqui no caso dos fosfolipídios podem ser transformados em um ácido graxo de 20 carbonos com 4 duplas ligações, que é o araquidonato ou ácido araquidônico, certo? É um ácido graxo insaturado. E a partir desse ácido araquidônico ou araquidonato, ele pode entrar em uma via específica para produzir tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas. A tirosina pode ser transformada em dopamina, noradrenalina e virar até adrenalina, dependendo da via metabólica. O beta-caroteno, né, presente, por exemplo, na cenoura, muito presente na cenoura, no tomate, ele vai ser transformado em vitamina A, que nós chamamos de retinol, e esse retinol, por outra via, reações específicas, se transforma em ácido retinóico. Já o 7-desidrocolesterol, com a presença da luz ultravioleta em alguns raios específicos, que é o nosso famoso banho de sol, é transformado em clorafenicol, que é a vitamina D3. E essa vitamina D3 vira 25-hidroxicolecalciferol, difícil de falar, né? Vamos lá, 25-hidroxicolecalciferol, e esse depois vai virar o dihidroxicalcitriol, que são substâncias importantes nesse processo, em todo esse processo da homeostasia, por exemplo, do cálcio, né? Porque o calcitriol, junto com o hormônio paratireóide, ele vai regular nessa concentração do cálcio no sangue e equilibrar a quantidade entre o sangue e os depósitos de cálcio e a sua mobilização nos ossos. Ou seja, vocês estão vendo que é um sistema muito complexo e interrelacionado. Só uma coisa que eu esqueci de falar, os hormônios da tireoide, tanto a tiroxina, que é o T4, como a tridoxtironina, que é a T3, eles são sintetizados a partir de uma molécula chamada de tiroglobulina. Ela tem até 20 resíduos de tiroxina na proteína, né? Já que ela tem essa natureza proteica, e são substâncias que apresentam iodo na sua composição. Daí tão importante é o consumo do nosso chamado sal iodado, tá? Porque a obtenção de iodo na alimentação é muito difícil alcançar as quantidades mínimas necessárias, né? De acordo com o tipo de alimentação que a maioria das populações apresentam. Então, a necessidade, né, legal da adição de iodo num tipo de produto alimentício barato e de uso cotidiano. Voltando aqui, nós temos um esquema das principais glândulas endócrinas do ser humano. Nós temos hipotálamo, hipófise, tireoide, as paratireoides, que estão atrás da tireoide aqui no pescoço, né? Que quando tem um baixo consumo de iodo, ela incha, né? É uma das consequências principais, dando aquele chamado bócio, né? Que você fica com o pescoço assim bem inchado. Também tem os tecidos adiposos, suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos, dependendo se é macho, se é homem ou mulher. Nessa imagem nós temos os principais hormônios endócrinos dos tecidos alvos. Vamos lá. Digamos que tem um sinal sensorial lá no ambiente. Uma substância que o nariz sentiu cheiro, um calor, ou uma pancada que você deu, ou contato com uma substância, certo? Não importa, é um sinal do ambiente. Então, esse sinal vai ser levado pelo sistema nervoso central até o hipotálamo. Do hipotálamo vai ter algumas respostas específicas. Ou ele vai direto lá para a medula suprarrenal para produzir adrenalina, que vai atuar no fígado, no coração e no músculo, por exemplo. Ou do hipotálamo ele vai produzir os hormônios hipotalâmicos, que vão ter como alvos principais a adenohipófise. Da adenohipófise, eles vão produzir vários tipos de hormônios, como o folículo estimulante, o luteinizante, os hormônios de crescimento, a prolactina, a tirotropina, entre outros. E esses vão atuar nos chamados alvos secundários. Então, estão vendo aqui que é uma cadeia.
vai se especificando cada vez mais. Então, por exemplo, o hormônio folículo estimulante vai atuar lá nos ovários e vai como consequência vai produzir progesterona ou estradiol na quantidade específica, que vai atuar nos tecidos alvos finais específicos. Então, nós temos uma cadeia aqui, uma sequência até que chegue essa informação, essa mensagem na célula-alvo final, que no caso aqui são órgãos reprodutivos. No caso, se a adenohipófise ela produzir um hormônio de crescimento, ele vai atuar diretamente lá no fígado e nos ossos. Se produzir prolactina, vai atuar nas glândulas mamárias. Se produzir corticotropina, vai atuar no córtex lá da suprarrenal, né, aquelas glândulas em cima dos rins, e ele vai produzir ou cortisol, ou corticosterona, ou aldosterona, e mandar essa mensagem para uma célula-alvo específica. No lugar de ser o hormônio hipotalâmico ser liberados e terem como alvos primários a adenohipófise, pode também passar essa mensagem lá para a neurohipófise, certo? E aqui nós temos produzido vários tipos de hormônios, entre eles a ocitocina, não são só esses, tá? Existem inúmeras, que são só os principais. A ocitocina, que vai atuar lá no músculo liso, nas glândulas mamárias, ou o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, que vai atuar nos rins e alguns vasos sanguíneos. Há também a situação em quando nós já vimos, né, que quando tem uma alta quantidade do nível de glicose no sangue, as células do pâncreas específicas, tá, elas vão começar a produzir alguns hormônios, entre eles a insulina, o glucagon e a somatostatina, que vão atuar no fígado e nas células do fígado e do músculo. Então, é uma quantidade muito grande de hormônios que tem uma interação entre suas vias. Aqui algumas referências, façam os exercícios e tchau, tchau!